obter os CDs da Line Records, é só ligar no telefone que está aí na tela. Você pode receber em todo o Brasil. Mandando um forte abraço para o Mauro Macedo e o Maurício e também a Márcia lá da produção. E agora nós vamos mostrar umas imagens, só umas imagens, tá? O que aconteceu lá na Sociedade Bíblica quando a gente foi. Mas outro dia a gente vai passar um especial. Mas vamos dar uma olhadinha. Reverendo, olha só. Isso daí é a fábrica, né, Guilherme? Exatamente, essa é a gráfica da Bíblia. Que beleza. É a maior gráfica da América Latina especializada em Bíblia. Que lindo, né? Realmente foi uma grande emoção. Inclusive, daí é quando começa a fazer a Bíblia, não é? Exatamente, quando entram as bobinas, né, da árvore ao papel, do papel à linha de produção e a Bíblia na mão do povo. Gostaria de mandar um grande abraço para o secretário-geral. Gostaria, vendo Luiz Antônio Giraldi. Giraldi. Exatamente. E também o Paulo Evangelista, o Emílio. Exatamente. Aquele diretor de comunicação, qual é o nome dele? Célio Everick, né? Célio Everick, todo mundo que trabalha lá. É muito bonito. Gerente geral da gráfica. O bairro, em São Paulo? Fica em Barueri, né? Barueri. Exatamente, a cidade satélite de São Paulo. Essas belas imagens aí é do nosso diretor Cleiton Rego, junto com o Marcos. Foi muito boa essa viagem mesmo, foi uma bênção. Olha só que lindo. Isso daí o que é, Padre Vereador? Aí já é a linha de produção, né? Você vê a Bíblia sendo impressa numa rotativa, de maneira que nós produzimos hoje 10 milhões de Bíblias por ano. E o Brasil está em primeiro lugar em distribuição de Bíblia neste ano 2001. Em 98 nós tivemos também em primeiro lugar, ganhando inclusive dos Estados Unidos. Benção. De maneira que nós louvamos a Deus. Estamos exportando Bíblias, viu? Para a América Latina e já para a África. O Brasil está abençoando o mundo com a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Isso daí que é a nossa intenção, né? Evangelizar o maior número de pessoas no nosso país. Muito bem. Então, olha só lembrando que amanhã, domingo às 14 horas eu estarei no culto do pastor Itagibe Cabral, na Assembleia de Deus, estarei dando meu testemunho. Amanhã haverá o Festival Gospel, no qual eu estarei presente, né, que não é o Festival Gospel do programa antes e depois, eu gostaria de deixar isso aqui bem registrado. É o Festival do Pastor da Nova Vida, lá de São Gonçalo, tá? E também estarei no almoço para 600 pastores, que acontecerá amanhã no Rio Sampa, convidada pelo senhor Paz. Daqui é minha mãe, ó. Quem não conhece ainda, como tá bonitinha. Tá bom, olha. Não é irmã, é minha mãe, doutora Erli. Pensava que era irmã. Tá vendo? Ok, bom, no próximo bloco nós estaremos fazendo um debate muito interessante. Por que os católicos não leem tanto a Bíblia? E nessa mesa nós teremos presente o reverendo Guilhermino Cunha, a pastora Águida Regina, o bispo João Mendes e estamos esperando alguém, mas no próximo bloco a gente diz. Pastor Flávio de Oliveira, paz do Senhor. Hoje é porque os católicos leem tão pouco a Bíblia. A Bíblia é um manual de profissão de fé de todos os cristãos, sejam católicos ou evangélicos. E nesse livro, inspirado por Deus, temos as respostas para todos os nossos problemas, dúvidas, anseios e sonhos. Embora tenha sido escrita há tanto tempo, a Bíblia torna-se cada vez mais moderna. Tudo que acontece hoje em dia está na Bíblia. É só entender. Mas o problema é que poucos leem ou conhecem profundamente a Bíblia. Os evangélicos têm por cultura estudar a palavra do Senhor nas escolas dominicais e nos cultos, que acontecem mais de uma vez por semana. Com os católicos, a coisa muda um pouquinho de figura. Desde o começo da história, houve um monopólio do Senhor e as missas eram feitas inicialmente em latim, o que dava a poucos o direito de entender os ensinamentos de Jesus. Hoje já temos missas em português, mas o ensinamento da palavra do Senhor, de maneira democrática, ainda parece que é, infelizmente, um privilégio somente dos evangélicos. Versículo, Efésios 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos hoje à mesa o bispo João Mendes, da Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor Guilhermino Cunha, da Catedral Presbiteriana. O bispo Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus, está sendo substituído pela sua filha, a doutora Vasti Ferreira, e a pastora Águida Regina, do COJAB, Casa de Oração Jardim Botânico. Sendo aqui com o reverendo Guilhermino Cunha. Reverendo, há alguma diferença entre a Bíblia evangélica e a católica?
Primeiro, a Bíblia, como um todo, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Há uma diferença, sim. A Bíblia protestante, a Bíblia historicamente evangélica, ela segue o cânon hebraico. Portanto, dentro da Bíblia, da Septuaginta, a Bíblia hebraica, nós temos 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, como a palavra de Deus. A Igreja Católica adotou os livros chamados deuterocanônicos, que é o nome que os católicos dão, e que nós protestantes chamamos de livros apócrifos, porque esses livros não têm o reconhecimento como palavra bafejada pelo Espírito Santo de Deus, como palavra inspirada de Deus. Então, eles têm livros a mais que nós não temos. O posicionamento evangélico é que esses livros são livros antigos que refletem o período chamado intertestamentário. São 300 anos que ficam entre Malaquias e o surgimento do primeiro escrito do Novo Testamento. Então, esse período intertestamentário, essa literatura apócrifa ou deuterocanônica, ela é de inspiração, é útil, mas nós não podemos tomá-la por base para a nossa fé, nem para nenhuma doutrina. Por isso, a nossa Bíblia, como palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E toda pessoa que lê a Bíblia, ela conhece mais a Jesus. Jesus mesmo diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo a voz de Deus. Quando eu entro em comunhão com Deus em oração, eu estou falando com Deus. Então, a leitura da Bíblia é indispensável. Mas eu quero dizer, por justiça, que os católicos estão lendo a Bíblia hoje também. Inclusive os católicos carismáticos. São pessoas que fazem grupos de oração, leem e estudam a Bíblia. E vou dizer uma coisa aqui com muita tristeza. Tem muito evangelho ficando analfabeto em Bíblia. Sabe alguns versículos de cor, mas não está estudando a Bíblia na escola bíblica dominical como deveria estudar. Eu estou dizendo isso só porque aqui é debate, eu estou trazendo santa provocação no ar. Ok, Bispo João Mendes, no caso, o senhor também concorda que a Bíblia, então, é um elemento fundamental na evangelização de uma pessoa? Claro, sem dúvida, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita, né, como citou o reverendo. E a razão pela qual, naturalmente, o católico não lê a Bíblia, quer dizer, não tem o hábito de ler a Bíblia, é em função da doutrina católica, né? Em função de estarem ligadas mais aos dogmas católicos. E esses dogmas são totalmente contrários à palavra, à Escritura Sagrada. Então, se o católico deixar os dogmas e passar a ler a Bíblia, certamente abandonaria os dogmas. E esta é a razão principal pela qual eles não leem, mas graças a Deus, como citou o reverendo, muitos católicos estão lendo a Bíblia. E certamente, se começarem a ler a palavra de Deus, vão acabar se convertendo e tornando-se também evangélicos. Pastora Águida Regina, os evangélicos não aceitam adoração de imagens. Porém, a Bíblia é a mesma, né, que o católico lê e que o evangélico lê. No caso, qual é a sua posição? Como é que a senhora acha, no caso, que o católico, ele lê pouco a Bíblia por causa disso? Seria o motivo? Eliana, o bispo João Mendes, ele disse uma coisa, há dogmas, né? E por falta de conhecimento, a Bíblia diz que por falta de conhecimento um povo perece. Quando este conhecimento é da palavra de Deus e quando ele começa a se identificar com a palavra, ele vai descobrindo a verdade de Deus, né? Ele vai descobrindo quem é Deus. Então a sua mente, a palavra de Deus, ela veio para abrir o entendimento do homem, para levar o homem a um relacionamento profundo com Deus. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade é o próprio Deus e a sua palavra, e a verdade vos libertará. Mas os homens, na essência de descobrir um socorro imediato, ele tenta a procura de verdade de homens, não a verdade de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então, isso leva as suas mentes a ficarem fechadas do conhecimento de Deus.
Ok, obrigada. Bom, doutora Vassi, o que a senhora acha, então, de idolatria, de imagens? Qual é a sua posição? Bom, minha posição, até por princípio religioso, eu fui, aliás, eu fui gerada